Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E agora nós vamos dar início, à nossa semana de atividades. Então, peço aí que vocês peguem um livro de início na matéria de português, páginas 39 até a página 42, tá certo? Página 39 até a página 42, onde nós vamos começar a nossa unidade 6, falando sobre os sinais de pontuação. Nessa unidade está dividido aí um pouco da gramática, falando sobre os sinais de pontuação de início, que são 2 sinais, e também, depois do texto 2, está dividido a segunda parte dos sinais de pontuação, que é a parte 2. Então, eu vou dar todo o conteúdo aí dessa unidade, para que vocês tenham um melhor entendimento, para não estar parte por parte, certo? Então, eu vou dar da página 39 até a 42, juntando as duas gramáticas, falando sobre os sinais de pontuação, certo? Mas antes de iniciar a nossa gramática, eu quero só explicar o que vocês irão fazer antes de iniciar o exercício falando sobre os sinais de pontuação. Como está aqui na imagem, vocês irão ler esse poema, falando sobre o nome esquisito, que é de uma pessoa, de um menino que ele acha o nome dele esquisito, e ele vai dar outros exemplos de nomes, que vocês irão ler aqui nesse poema. Irão fazer o conhecendo o texto, todo início de unidade tem sempre um texto, de leitura, de interpretação. Essa interpretação vai até aqui, certo? Até a 5ª questão, onde vocês irão fazer. Depois irão fazer esse aprendendo um pouco mais, que é sobre o A e o A com a crase, que nós vimos semana passada, certo? É uma revisão do que vocês já viram. Depois que fizer esse pequeno exercício aqui sobre a crase, vocês irão fazer a gramática, certo? Que está explicando aqui nessa primeira parte sobre os sinais de pontuação, sobre o hífen e as aspas. Então, só são esses 2 sinais por enquanto. Mas eu quero dar o conteúdo todo, tá certo? Então, nós vamos até a página 42. Nesse segundo texto, vocês irão fazer a leitura, até aqui desse texto, onde está falando sobre os pontos de vista. É um texto que está falando sobre os sinais de pontuação. Ou seja, esses sinais são os personagens principais aí dessa história. Então, vocês irão ler esse texto, que é bem interessante, e vai responder também o conhecendo o texto da página 41 e vai até a página 42, até a 4ª questão, tá certo? De início, vocês irão responder, ler esses 2 textos, que fazem parte desse assunto aí sobre os sinais de pontuação. E agora eu vou explicar a gramática, da página 40 e também da página 42, tá certo? Que é sobre os sinais de pontuação, que nós vamos ver agora, de início. Então, de início, da nossa gramática, nós vamos saber a importância desses sinais de pontuação. Então, qual a importância desses sinais na língua portuguesa? Nós sabemos que os sinais de pontuação, além de indicarem entonação, daquela forma de entonação de um texto ou de uma frase, eles também são muito importantes para o sentido que damos a essas frases, tá certo? Como eu expliquei lá nas aulas antes, que eu sempre explico sobre esses sinais de pontuação, a importância de colocar eles no texto. Tem gente que não sabe onde colocar uma vírgula, tem gente que não sabe onde colocar um ponto final, um ponto e vírgula, uma interrogação, uma exclamação. E isso é necessário você saber para que o seu texto fique coerente, que fique com entonação, e com coerência, que fique com sentido, tá certo? Então, os sinais, eles servem justamente para dar esse sentido às frases, dentro dos textos que produzimos, tá certo? Então, vamos saber aí quais os principais sinais de pontuação que nós vamos estudar, ok? Primeiro aí, na página 40,
nós vamos falar sobre dois sinais importantes, que é o hífen e as aspas. Então, eu vou colocando aqui também na imagem para que vocês possam ter uma melhor visualização, ok? Então, para que serve o hífen, né? Os hífens. Para que serve esse sinal aí? Então, o hífen, ele é usado para separar os elementos das palavras compostas, né? Como tico-tico, bem me quer, entre outras palavras compostas. Então, nós utilizamos o hífen para separar essas palavras compostas. Para ligar os pronomes aos verbos, por exemplo, digo-lhe, peço-lhe. Então, essa ligação de verbo, de pronome e verbo também é ligada pelo hífen. Para separar as sílabas de uma palavra também nós utilizamos o hífen. Então, o hífen ele é utilizado dessas três formas, ok? As aspas. Para que servem as aspas? As aspas são usadas para destacar citações, depoimentos em textos jornalísticos, né? Nós utilizamos as aspas, nomes de obras literárias, palavras estrangeiras, entre outros. Alguns exemplos que está citando aí no livro, o irmão do amigo disse. Então, tem 2 pontos. Abre aspas. Ao contrário, nosso nome é bem bonito, né? Exclamação e fecha aspas. Então, as aspas, elas são usadas justamente nessas citações, né? Destacar citações, depoimentos em textos jornalísticos, entre outros, tá certo? É a utilização das aspas. Então, vocês irão fazer um exercício aqui bem curtinho, né? Falando sobre o hífen e as aspas. Então, vamos passar para a página 42, onde nós vamos estudar o restante dos sinais de pontuação. Então, olha só, nos sinais de pontuação 2, tá certo? Vamos falar sobre o ponto final, né? O ponto final que é usado no final de frases para marcar uma pausa final. Exemplo, e pôs fim à discussão. Então, o ponto final ele é utilizado, né, para indicar, né, ele é usado no final de frases, indica o final de uma frase, tá certo? Então, nós utilizamos o ponto. Tem gente que quando vai ler uma frase que tem um ponto final, passa direto. Então, eu sempre mando voltar para ler novamente, para obedecer o sinal de pontuação que está pedindo ali. O ponto de exclamação. Vamos ver para que é usado, né, o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado em frases exclamativas, né, para indicar uma alegria, uma admiração, um susto, uma raiva, ordem e etc. Né? Então, um exemplo, por exemplo, que tem aí no livro, né? Então, que nos usem direito, né? É tipo uma ordem. Outro exemplo, né, de uma frase exclamativa. Que surpresa, que delícia, parabéns. Então, né, nós até mudamos a fisionomia, né, quando nós falamos uma frase exclamativa. Parabéns, muito bem. Então, é uma frase exclamativa onde usamos o ponto de exclamação. O ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado no final de frases interrogativas, né, para indicar uma pergunta. Como está explicando aí. É um sinal usado para indicar uma pergunta. Exemplo, viram como eu sou importante? Olha só a entonação da frase, né? Que horas você irá para a escola? Que horas são? Vai chover? Então, olha só as perguntas que eu estou fazendo aqui. Então, dá uma certa entonação diferente, uma frase interrogativa, quando usado corretamente esse sinal aí, tá certo? A vírgula. A vírgula é usada para separar termos da frase, né, das frases, expressões de chamamento, às quais damos os nomes de vocativo, e para separar frases, exemplos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Então, olha só, uma pequena pausa que eu dei aí nessa frase. Então, a vírgula ela é usada para separar termos das frases, expressões de chamamento. É uma pequena pausa,
tá certo? Então, nós utilizamos a vírgula. O travessão, que eu expliquei até na aula, né? O travessão, ele é usado principalmente para introduzir a fala no discurso direto, né? Então, o travessão, ele é usado para introduzir, né? Quando alguém vai falar, né? Já tá dizendo introduzir de início. Então, o travessão é o que vai dar essa introdução na fala de algum personagem, né? De algo que está falando no texto, né? Num discurso direto. Exemplo: olha nós aí de novo, disseram as aspas, né? Então, o travessão, ele é colocado no início, né? Porque ele vai introduzir a fala no discurso direto, ok? Os dois pontos, né? O travessão e dois pontos sempre são usados juntos aí em algum diálogo. Então, olha só, os dois pontos é usado para introduzir um exemplo, uma enumeração, o discurso direto, uma citação e um esclarecimento. Exemplo: o certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, certo? Então, olha a importância aí dos dois pontos também, né? Que é usado para introduzir um exemplo, enumeração, no discurso direto, enumeração, citação, esclarecimento e etc. As reticências, né? Que são aqueles 3 pontinhos aí, como eu estou mostrando aí também, podem indicar uma interrupção de uma frase ou na ação que permanece inacabada ou se prolonga no tempo, bem como dúvida, suspense, etc. E outros exemplos aí que nós podemos citar. Então, a reticência como nós utilizamos aquela reticência, né, aqueles 3 pontinhos, quando a frase ela está inacabada, né, como está dizendo aí, como permanece essa frase inacabada. Então, nós colocamos esses 3 pontinhos, as reticências, certo? Que indica a interrupção de uma frase, né? Ela está inacabada. Então, um exemplo aí que está no livro também, ou dá margem para outras interpretações. Então, olha só também a entonação. Então, quer dizer que a frase está inacabada. Então, a reticência vai indicar isso, ok? Então, aí, né, está explicada o exercício aí da página 39 até a página 42, né? Que vocês irão fazer também esse pequeno exercício aí sobre os sinais de pontuação, tá certo? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.